Olá, finalmente eu consegui gravar esse vídeo da correção das questões, né? Eu sei que eu dei uma atrasadinha, mas estava corrido o dia, eu não consegui gravar ontem. Agora, finalmente, eu consegui gravar. Correção, então, das questões do 34º exame de ordem. Vamos lá? Lembrando que se você está assistindo esse vídeo não para corrigir a prova, mas porque você está treinando, quer saber como são cobradas as questões, como responder, vai fazer repescagem, vai fazer um outro exame, o que a gente sempre recomenda para os alunos? Comecem a responder pelas questões. Comece a prova pelas questões. Vocês vão perceber como as questões são simples, as respostas curtas, você gasta menos tempo para responder e aí você tem todo o tempo para se focar lá nas questões. Na peça, você já vai fazer a peça sabendo as questões que você acertou aqui, então você já vai mais tranquilo. Lembrando que é sempre uma sugestão, você faz de acordo com o que você se sente melhor, mais tranquilo e mais seguro na hora de fazer. E outra recomendação que eu sempre dou aos nossos alunos, ao invés de você começar a ler cada questão aqui pelo comecinho, você primeiro lê a letra A, depois você lê a letra B e só depois você vem aqui e lê qual é o enunciado. Isso porque os enunciados da FGV costumam ser um pouco grandes e contêm informações desnecessárias. Quando você lê primeiro a letra A e depois a letra B e volta no enunciado, você já leu o enunciado sabendo o que está sendo perguntado nas questões. Então vamos fazer essa questão de número 1 do Cícero. Considerando que a vara do trabalho para a qual o processo foi distribuído utiliza sistema de audiência fracionada, que medida você deverá adotar para evitar o adiamento da audiência ou o arquivamento do processo? Fundamente. Acerca da ruptura do contrato de trabalho, que tese jurídica você sustentaria na reclamação trabalhista? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Cícero, piloto da aviação civil comercial. Após deixar de trabalhar para uma determinada companhia aérea brasileira, porque seus salários estavam atrasados e já contava com 5 anos sem desfrutar de férias, foi contratado por uma companhia aérea chinesa que faz voos locais. Cícero ajuizou reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, aquela que não pagava salário, né? Mas no dia e na hora designados para a audiência, ele não poderia estar presente, pois estava trabalhando na China, em voo de longa duração, sem possibilidade de acesso à internet. Ocorre que Cícero tem pressa na solução do processo. Com base na hipótese apresentada, com fundamento na CLT, responda como advogado de Cícero aos itens a seguir. Considerando que a vara do trabalho para o qual o processo foi distribuído utiliza sistema de audiência fracionada, bom, primeiro, o que é uma audiência fracionada? A gente aprendeu que lá na CLT diz que a audiência deverá ser una, a regra é que a audiência é una. O que é uma audiência una? Que todos os atos ocorrem dentro dessa mesma audiência. Então, na primeira audiência tem a proposta de conciliação, se não houver, tem a apresentação da defesa, da impugnação à defesa, a oitiva das partes, testemunhas, assistentes técnicos e, teoricamente, a sentença é proferida. Isso é a audiência una. A audiência fracionada é aquela que tem a audiência inicial, em que é proposta a conciliação. Caso não tenha conciliação, o juiz marca a segunda audiência, a audiência de instrução, para ouvir as partes, testemunhas e partes, testemunhas, peritos e técnicos. Então, qual é a medida processual que vai adotar para evitar esse adiamento ou arquivamento do processo? Você percebe que aqui você está diante de um motivo poderoso? Quando o reclamante pode faltar à audiência? Se ele estiver impossibilitado de locomoção, por um motivo de doença ou outro motivo poderoso, se ele estiver impedido de comparecer à audiência em razão disso, ele pode ser representado por um empregado da mesma profissão ou pelo sindicato. E a audiência vai ser o quê? Adiada. Então, você procuraria por audiência no seu índice remissivo,
por dentro da audiência, a ausência do reclamante, você chegaria facilmente à resposta aqui da letra A. Tendo em vista que ocorreu motivo poderoso, o empregado poderá se fazer substituir por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato, nos termos do artigo 843, parágrafo 2º da CLT. Esta é a nossa resposta. E a letra B, acerca da ruptura do contrato de trabalho, que tese jurídica você sustentaria na reclamação trabalhista? Fundamente. Então, volta lá no enunciado. Na reclamação trabalhista, qual que a reclamação trabalhista ele propôs em face de qual empresa? Em face da empresa que ele trabalhava anteriormente, né? A Companhia Aérea Brasileira. Por quê? Porque essa empresa, ela deixou 5 anos sem férias, atrasava os salários. Então, o que você está diante de quê? De um descumprimento contratual, certo? Então, qual que é a tese jurídica que você vai alegar nessa reclamação trabalhista aqui? Você vai pedir a rescisão indireta. Por quê? Por descumprimento do contrato pelo empregador. Olha só, diante da falta grave do empregador, deve ser sustentada a rescisão indireta por mora salarial e descumprimento contratual, nos termos do artigo 483, a linha D da CLT. Tiveram dificuldade? Vamos lá. Dúvidas, se você continuou com dúvidas, ou depois me conta aqui nos comentários como você foi. Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2. Vamos passar para a questão de número 2. 2. Lembrando que a gente começa lendo letra A, letra B e depois o número 2. Como advogado da sociedade empresária, que medida você adotaria para evitar a antecipação dos honorários periciais? Justifique. Se a perícia confirmasse a insalubridade e na sentença o juiz condenasse a reclamada ao pagamento do adicional desejado na razão de 10% sobre o salário contratual do reclamante, que tese jurídica você adotaria no recurso em defesa da empresa para diminuir a condenação? Justifique. Jorge Souza atua como auxiliar de produção em uma indústria alimentícia, recebendo 2 salários mínimos mensais. Ainda com o contrato em vigor, Jorge ajuizou no ano de 2020 reclamação trabalhista contra o empregador, requerendo o pagamento de insalubridade em grau mínimo, pois afirmou existir no seu local de trabalho um agente agressor à sua saúde. Designada a audiência, as partes compareceram e o juiz verificou que não era possível a conciliação. Então, o magistrado determinou de ofício a realização de prova pericial e que a sociedade empresária antecipasse os honorários do perito, afirmando que não reconsideraria tal comando. Considerando a situação retratada, os ditames da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Letra A. Como advogado da sociedade empresária, que medida imediata você adotaria para evitar a antecipação dos honorários periciais? Me fala uma coisa, o juiz pode exigir a antecipação de honorários periciais? Não, é expressamente vedado pelo artigo 790-B da CLT. É vedada a antecipação de honorários. E se o juiz comete essa ilegalidade de exigir a antecipação, qual é a medida processual cabível por parte da empresa? Impetração de mandado de segurança. Olha só como que deveria ser respondida essa questão, letra A. Tendo em vista que o artigo 790-B, parágrafo 3º da CLT, prevê expressamente que não haverá antecipação de honorários periciais, a sociedade empresária poderá impetrar mandado de segurança, né, professora? Não mandado de segurança, conforme estabelece a OJ 98 da SDI 2 do TST. É exatamente isso que fala a OJ 92 da SDI 2 do TST. Letra B. Se a perícia
confirmar-se a insalubridade e, na sentença, o juiz condenar-se a reclamado ao pagamento do adicional desejado em razão de 10% sobre o salário contratual do reclamante. Que tese jurídica você adotaria no recurso em defesa da empresa para diminuir a condenação? Me fala uma coisa. Honorários. Adicional de insalubridade é calculado sobre o salário base? Isso aqui está para te confundir. O adicional de periculosidade é calculado sobre o salário base. O adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo. Cansamos de fazer questões nesse sentido, né? Então, qual que é a medida cabível aqui? A tese jurídica, desculpa, que você iria alegar? Que, na verdade, o adicional de insalubridade ele é calculado sobre o salário mínimo. Olha, a tese a ser defendida é a de que o adicional de insalubridade deve ter como base o cálculo salário mínimo e não o salário base do empregado, na forma do artigo 192 da CLT. Resposta: é isso só? É isso, somente isso a resposta da questão de número 2. Lembrando que se você continuou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, próxima questão de número 3. Questão de número 3. Que medida judicial você, agora contratado por Hernani, adotaria para tentar levantar a penhora sobre o bem imóvel? Bom, falou de penhora. Caso a medida judicial por você adotada fosse indeferida, que recurso você interporia para tentar reverter a situação? Vamos lá. Você foi procurado como advogado por Hernani Gomes, que afirmou, em resumo, ter adquirido um imóvel da sociedade empresária X em 2020, onde reside com a família. E que, em setembro de 2021, recebeu visita de um oficial de justiça informando a penhora do imóvel avaliado no ato em R$200 mil para pagamento de uma dívida trabalhista de R$12 mil. Hernani, que nunca foi proprietário ou sócio da empresa, olha a informação mais relevante do enunciado, e sequer sabia da existência de qualquer processo, procurou pela internet informação pelo número do processo que estava no mandado e constatou que a penhora foi feita no bojo da execução trabalhista de uma empregada que se ativou na sociedade empresária X de 2019 a 2020, pelo fato de o imóvel ter sido anteriormente da sociedade empresária X. O juiz deferiu a penhora sobre ele. Sobre a hipótese apresentada e considerando que Hernani jamais integrou o quadro societário da executada, responda aos itens a seguir. Que medida judicial você, agora contratado por Hernani, adotaria para tentar levantar a penhora sobre o bem imóvel? Bom, gente, eu lembro muito bem nas aulas. Falem para mim aí, meus aluninhos do curso de oficina de peças. Nas aulas, quando a gente trabalhou em embargos de terceiro, agravo de petição, essas peças que não são tão comuns de caírem, né? Inclusive, embargo de terceiro caiu uma vez só, agravo de petição nunca caiu. E a gente estudando, eu falei, gente, olha, é possível que essas peças sejam cobradas na prova? É possível, mas não é provável. Em contrapartida, a chance delas serem cobradas nas questões é muito grande. Então, quem prestou atenção nessa aula de embargo de terceiro, de agravo de petição, achou essa questão aqui moleza. O que a gente falava lá na aula de embargo de terceiro? Quando que vai caber embargo de terceiro? Se tiver a notícia de um bem que foi penhorado e o proprietário ou possuidor do bem não é parte do processo, seja porque ele é sócio, seja porque ele nunca foi sócio e adquiriu o imóvel, não importa a razão. Ele não é parte no processo, ele é um terceiro e teve um bem penhorado. Qual a medida judicial cabível? Embargos de terceiro. E aí você vai lá no CPC, no índice remissivo, chega no CPC, no artigo que tutela os embargos de terceiro.
que é o artigo 674 do CPC. Tendo em vista que Hernani é um terceiro, a medida judicial cabível é a oposição de embargo de terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC. Olha só o tamanho da sua resposta. Tranquilo, né? Então, vamos lá ler a letra B. Letra B. Caso a medida judicial por você fosse indeferida, ou seja, os seus embargos foram julgados improcedentes. Que recurso, olha, a banca até deu a dica, recurso. Que recurso você interporia para reverter a situação? Você está diante de uma decisão na fase de execução. Qual é o recurso da fase de execução de uma decisão, de uma sentença em embargos de terceiro? A medida é o agravo de petição. Também falamos isso na aula. Pode ser que não venha numa peça, mas é perfeitamente possível e provável que venha numa questão. E aí, ó, embargo de terceiro, letra A, agravo de petição, letra B. Então, você vai no seu índice remissivo, vai procurar por agravo de petição e vai chegar no artigo 897-A. A medida judicial para reverter a situação é a interposição de agravo de petição nos termos do artigo 897, a linha A da CLT. Marina, se eu respondesse só isso, eu pontuaria? Sim. Se você respondesse agravo de petição de acordo com o artigo 897-A da CLT, pontuou. Por isso que eu falo, comece pelas questões. Olha como as questões são simples, olha como é curto, olha o tempo que você perde para responder uma questão dessa. Depois você já faz a peça descansado e sabendo que acertou essa questão. Agora vamos para a quarta questão. Essa sim pode ter sido um pouco mais complicada do que as três primeiras. Essas três primeiras a gente viu todas elas nas nossas aulas de peças, de questões, né? Tiveram questões muito próximas com as que foram cobradas. Mas vamos ver essa número 4 aqui, ó. Ribamar trabalhou... Ah, não, primeiro a gente lê a letra A, a letra B, ó, já estou indo no automático. Ribamar trabalhou como atendente de loja na sociedade empresária Rei do Super Açaí Limitada, em 6/2/2019 a 3/11/2021, quando foi desligado da sociedade. Ribamar não recebeu qualquer indenização e, em razão disso, ele procurou você como advogado para requerer judicialmente pagamento das verbas de saída e horas extras, ou seja, verbas de saída são o quê? Verbas rescisórias, né? E horas extras. Ajuizada a reclamação trabalhista, a sociedade empresária apresentou contestação, afirmando que o motivo da extinção do contrato foi por força maior, pois ela sofreu muito com a pandemia de Covid-19, de modo que a indenização, se cabível, deveria ser paga pela metade. Para ilustrar a situação, a RE informou que dos 12 empregados que a sociedade empresária possui à época dos fatos, atualmente só restavam 5 funcionários. Para provar a alegação, exibiu as fichas de registro de seus empregados, que confirmavam o alegado, mas não juntou controles de ponto do reclamante. Considerando os fatos narrados, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens a seguir. Que argumento você apresentaria em réplica para tentar descaracterizar a tese da força maior? Bom, primeiro, o que é a força maior? Quando o estabelecimento ele é fechado por circunstâncias alheias à vontade do empregador. Por exemplo, houve um desastre, um tsunami, acabou com o estabelecimento. Motivo de força maior. Não confunda força maior com o fato do príncipe, que é quando o estabelecimento é fechado por ordem, determinação da administração pública. Houve, inclusive, em razão da Covid, manifestação do STF decidindo que não configura fato do príncipe aqueles decretos estaduais, municipais que determinavam o lockdown e determinavam o fechamento dos estabelecimentos. Não é considerado fato do príncipe e também não é força maior. Então, para que seja força maior, o estabelecimento deveria ter sido fechado. Por que não é considerado força maior? Porque não houve a redução do estabelecimento, e sim uma redução do quadro de funcionários. Olha só como ficaria a sua resposta a essa questão, então. Letra A. Em réplica, deveria ser alegado que não houve extinção do estabelecimento, e sim a redução do quadro de funcionários, razão pela qual não se aplica a tese da força maior.
como exigem os artigos 501 e 502 da CLT. Letra B, de quem seria o ônus da prova de comprovar a jornada de trabalho e por qual razão justifique. Aqui falou, né, que a empresa tinha 12 funcionários, depois passou para 5 e que a empresa não juntou controle de ponto do reclamante. Essa questão aqui, gente, meu Deus do céu. Quem foi meu aluno não tinha o direito de errar. Claro que você tem direito, é só uma brincadeira, mas, gente, como a gente trabalhou isso na aula? Como eu falei para vocês, riscarem as súmulas e as OJs que não se aplicam mais. Antes da lei da liberdade econômica, né, até 2019, as empresas com mais de 10 empregados eram obrigadas a apresentar controle de frequência. Depois passou para 20. Então, estabelecimentos com até 20 empregados estão dispensados da comprovação da apresentação de controle de ponto. Eles não precisam ter esse registro manual, biométrico, mecânico de frequência. Eles estão dispensados, então eles não têm obrigação de apresentar na empresa. Qual que é a regra atualmente vigente? Estabelecimentos com mais de 20 empregados estão obrigados a ter o controle de jornada e apresentar no processo, caso haja pedido de horas extras. Quando a empresa que tem mais de 20, quando o estabelecimento com mais de 20 empregados não apresenta esse controle de frequência, inverte-se o ônus da prova e o ônus da prova passa a ser do empregador, o empregador deve comprovar. Mas quando as empresas têm menos de 10, os estabelecimentos têm mais... professor até deu nó aqui. Quando estabelecimentos têm menos de 20 empregados, de quem é o ônus da prova? Do empregador, porque a empresa não está obrigada a fazer o registro, o controle de frequência do empregado. Então, é ônus do empregado. Por quê? Porque é fato constitutivo do seu direito, né? De acordo com o artigo 818 da CLT. O que era importante você citar aqui? O artigo 74, parágrafo 2º, que foi alterado em 2019. E antes que você se revolte com a sua CLT, que tem uma súmula que não se aplica mais, que é a súmula 388, né? Ou 338, desculpa, o inciso 1º, que não se aplica mais, antes que você se revolte com os autores. Gente, a súmula não foi cancelada. A súmula não se aplica mais porque ela está em dissonância com aquilo que está previsto no texto legal. Então, a CLT, a lei foi alterada. Então, prevalece porque a lei se sobrepõe à súmula? Não, porque ela é mais recente. Se fosse a súmula, se aplicaria a súmula. Mas como a lei alterou o entendimento, então prevalece a lei. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando quais são as súmulas que não se aplicam. Risquem no material de vocês essas súmulas, porque na hora da prova é tanta preocupação que você não vai se lembrar, vai olhar no índice remissivo, vai chegar nessa súmula e vai responder errado. E não foi isso que aconteceu com alguns? Ai, ai, ai. Como diria a... Esqueci o nome da cantora do ai, 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 ai. Meu Deus do céu, Vanessa da Mata. Vou citar a Vanessa da Mata aqui. Não pode perder ponto assim, gente. Eu torço do fundo do meu coração para que esses pontinhos não tenham feito diferença. Mas, antes que eu me esqueça, deixa eu demonstrar aqui para vocês, né, qual que é a resposta. Então, a resposta da letra B, de quem é o ônus da prova, por ser fato constitutivo do direito do autor, o ônus da prova é do reclamante, uma vez que o estabelecimento conta com menos de 20 empregados, nos termos do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. E eu torço mesmo, gente, para que essa questão não tenha prejudicado para quem errou, porque senão vai dar raiva em mim também. Mas, gente, já tem o vídeo das questões, agora tem o vídeo gravado da peça, agora tem o vídeo das questões. Qualquer dúvida que você tenha ficado, deixa aqui nos comentários. Torço muito para a aprovação de vocês. Espero que com o resultado dessa segunda fase nós possamos ser agora colegas de trabalho.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!